No programa Canelada FC, Mesa Esportiva detona Corinthians após derrota para o São Bernardo. E hoje o São Bernardo vence o Corinthians por 2-0 e chega à segunda melhor campanha desse campeonato paulista. Detalhe, Renato Augusto não jogou, Yuri Alberto não jogou e fica muito claro, né, Piperno, que o Corinthians, sem esses dois jogadores hoje, é um time muito comum e não era pra ser. Porque a gente sempre fala isso, é um Corinthians que tem grandes nomes, é um Corinthians que não tem um elenco ruim. Então por que esse Corinthians, às vezes, ele depende tanto, principalmente do Renato Augusto, que ficou fora do jogo de hoje e que é uma situação preocupante, né, Piperno? Porque desde que voltou, o Renato Augusto ele joga muito, mas ele não consegue ter uma sequência por causa da forma física e por causa também de lesões. Boa noite, pilhado. Um abraço aos colegas. Pô, parece até que o futebol brasileiro, ultimamente, tem só um grandão, né? Ué, que loucura, fica me olhando feio. Que só um grandão? Que só um grandão? Vocês ficam... Ué, que é o único grandão que tá invicto aí, que tá passando o carro. Que loucura! Você tá eufórico, então. Agora você tá eufórico. Você vai falar que o Palmeiras é o único grandão do futebol brasileiro. Pelo menos tá... pelo amor de Deus, para de falar besteira. Salvando a honra aí de... Porque claro. O Flamengo, enfim, perde pra time saudita. Sim. O Flamengo perde pra time saudita. Sim. Né? O São Paulo... Lembrando que o Palmeiras perdeu pro Tigres, hein? Recentemente no Mundial. Só pra te lembrar. Só pra te lembrar. E foi o quarto colocado. Só pra te lembrar. Você tá virando agora um nostálgico, é isso? Ué, não tô virando nostálgico. Agora, você dizer que o Palmeiras... Eu concordo, o Palmeiras é o grande time do futebol brasileiro no momento? É. É o que joga melhor? É. É o que tem o treinador há mais tempo? É. Mas daí é você falar que tem o mesmo time jogando junto há mais tempo? É. Agora, o único grandão do futebol brasileiro, você vai pro escambau. É óbvio que não é. E tá longe de ser. Tem muitos grandes clubes no futebol brasileiro. E você tá muito sensível. Falei que nesse começo de ano parece que é óbvio que não é o único. Tem outros aí que, quem sabe, voltam a ser grandes. Mas, enfim, falando sério, o Corinthians, eu acho que continua achando que é o principal candidato a ser a terceira força do futebol brasileiro. Eu acho que ele tem um bom elenco. Eu disse isso hoje, mas também, quando eu critico um time porque joga mal no começo do ano, eu também, falando sério, né? Eu não vou incensar ninguém porque fez 3, 4 bons jogos em janeiro, enfim, janeiro e fevereiro. Canso de falar isso aqui toda hora. Acho que o Corinthians vai crescer, o Corinthians completo é sim o principal adversário do Palmeiras aqui no futebol paulista. E é óbvio também, eu não preciso dizer isso, qualquer garoto de 5 anos pode inclusive dizer isso até às vezes com mais propriedade, que o Corinthians depende demais de Renato Augusto e Yuri Alberto. E sem esses caras, aí sim, o Corinthians é um time comum. Agora, olha só que coisa estranha no futebol. E jogando mal, né, Piperno? Jogando mal. É isso. E você vê, o São Bernardo tem a segunda melhor campanha e o Palmeiras tem a primeira. O que equivale dizer que é muito provável que os dois se encontrem nas quartas e um dos dois melhores times do campeonato até aqui acabe ficando pelo caminho. Flávio Prado, você estava comentando o jogo e o que assusta a gente é isso, né? Que é muito jogo ruim. É muito time grande, né, do futebol paulista. A gente veio falando do São Paulo, a gente já falou do Santos em alguns momentos também, agora do Corinthians. E o Corinthians me incomoda, porque o Corinthians joga mal, tendo elenco bom, pô. A gente sempre fala isso, não dá pra você dizer, tudo bem, hoje tava sem o Yuri Alberto, sem o Renato Augusto, mas esse time do Corinthians tem bons jogadores pra jogar tão mal assim quanto o São Bernardo. Eu penso assim, o time do Corinthians é um time razoável. De nome, Flávio? Você acha que se a gente falar de nome é um time razoável? Acho. E entendo que ele tem um grande jogador, que é o Renato Augusto. Quando o Renato Augusto joga, todos sobem. Aí, claro, eles ganham... Quando ele não joga, todo mundo volta para sua realidade. E aí cai. Eu acho que grande jogador que faz diferença no Corinthians, tem o Cássio, realmente é um goleiro espetacular. Tem o Renato Augusto, que faz muita diferença. Aí ele briga no nível e às vezes até ganha de todos os jogadores de meio campo de todos os outros times. Eventualmente o Yuri Alberto. E para por aí. Né? Então, é muito pouco. O resto tem jogador ruim, não, mas é médio. É um time médio que está no começo de trabalho. Flávio, vamos lá. Cássio. Acabei de falar. Wagner. Então, compara com os Gil. outros.
Outro jogador que já passou do tempo. Mas não é mau jogador. Não estou falando que seja, mas perde dos outros. É só você olhar. Por exemplo, você olha o Roger Guedes, né? E olha no ataque. Ele jogaria no Palmeiras? Não. Ele jogaria no São Paulo? Nem no São Paulo. O Caleri joga mais que ele. Ou pelo menos no mesmo nível. No Santos, o Marcos Leonardo joga mais que ele. Então, sabe, você pode discordar, mas eu estou falando minha opinião. Então, sabe, não tem. É o Renato Augusto. Renato Augusto jogaria em qualquer um. Renato Augusto jogaria no Palmeiras? Jogaria. Jogaria no São Paulo? Com os pés nas costas. Eu acho que o Maicon jogaria na maioria dos clubes. Não sei. Eu acho que o Maicon, como volante, jogaria. Do Queiroz teria vaga em muito clube. Não nesses. Não nesses. Então. Mas teria vaga em muito clube. Com esses. Então, é difícil. Acho que Mas então, é o que eu falo. Pra jogar contra um São Bernardo, tinha que jogar melhor, pô. Sim, mas é começo de trabalho, não tem o seu principal jogador, que é o ritmo do time, passa todo pelo Renato Augusto. Por isso, quando não tem o Renato Augusto, não tem ligação, não tem nada. É como se fosse uma montanha, um buraco e outra montanha. Quando o Renato Augusto está lá, eles montam uma ponte. Quando ele não está, fica um buraco. Fica uma montanha, um buraco ou uma montanha. E aí não joga. E assim, jogadores que... Eu acho que o elenco do Corinthians é super valorizado. É um elenco razoável. E faz campanhas razoáveis. Não tem nenhuma chance de brigar pelo título brasileiro, nenhuma chance. Pode eventualmente brigar numa Copa do Brasil, como aconteceu na última Copa, mas não é muito mais que isso. Vai crescer um pouquinho mais. O Zé Manuel citava uma coisa interessante. O Corinthians sempre cai de produção no segundo tempo. Isso ele pode melhorar. Pode ter uma atuação mais homogênea. Hoje foi homogêneo. Hoje ele jogou mal no primeiro e mal no segundo, né? Mas normalmente ele é um time que... nem a condição física plena ele conseguiu até agora. Então, não dá para esperar muito mais que isso, não. Agora, Zé, em cima do que o Flávio diz, o que o Piperno diz também, é preocupante. O Corinthians ser tão dependente de um jogador que há muito tempo não vive sua melhor forma física. Porque o Renato Augusto é excelente tecnicamente, agora constantemente está lesionado, constantemente não está na sua melhor forma física, não consegue jogar uma sequência de jogos. Então não pode você ter um time tão dependente de um jogador que não está na sua melhor forma. Concordo. O Corinthians com o Renato Augusto é um, sem o Renato Augusto é outro, é repetitivo isso, estamos falando, todos nós estamos dizendo isso já há algum tempo, né? O Corinthians não vai conseguir arrumar um cara para substituir o Renato Augusto com as mesmas características. Ele sai, ele não pode jogar, bota outro no lugar. Tem que ter um jeito diferente de jogar quando ele não tá. E aí vamos para o segundo problema. O maior é esse. O Corinthians com o Renato é um, potencializa os outros, fez um belo primeiro tempo na Arena, né, no domingo, com ele comandando. Ele ali comandando, o ataque se mexendo, funcionando até o perde e pressiona, essa coisa toda. Foi legal o Corinthians, fez um belo primeiro tempo. E aí o outro problema é esse do segundo tempo, que domingo aconteceu. Hoje o Flávio disse bem, né? Jogou mal no primeiro, jogou mal no segundo. Teve 15 minutos bem ali no final do primeiro tempo. Então é o problema de não jogar nada sem o Renato Augusto, é um. Não jogar bem fora de casa, ele só tem jogado na Arena, fora de casa venceu o Clássico do São Paulo, mas o segundo tempo caiu demais, foi muito mal, que é essa questão também de cair no segundo tempo. E a outra coisa é o elenco. Eu sei que nós estamos ainda na 7ª rodada do Campeonato Paulista, precisa de tempo para que o Fernando Lázaro siga desenvolvendo. Pedem tempo para todo mundo, qualquer português, qualquer um que chega com sotaque, não precisa nem ser português, chega com sotaque, tem que dar todo o tempo do mundo. Então que se dê tempo também para o Fernando Lázaro. Mas a outra questão é quando sai um titular, cai demais aquele cara que entra no lugar. Sem o Yuri Alberto, não tem substituto. Júnior Moraes, até hoje, não disse a que veio, né? Aqui no Brasil. Veste a camisa do Corinthians, mas não dá um chutinho no gol, né? O Romero, que voltou agora, ou vai precisar de tempo para voltar aquele Romero de anos atrás, porque se for só isso aí, é melhor dar chance para um garoto. Quem sabe um desses lá no Mundial Sub-20, o Biro, o Pedrinho, sei lá, porque ele não está ajudando em nada a equipe do Corinthians. Repito, está chegando agora, a 7ª rodada, ok, mas pelo que a gente analisa em cima do que está vendo. O que a gente está vendo é isso. No meio campo também. Sai o Maicon e é uma dificuldade, meu Deus do céu. O Vera estava fora, entrou no segundo tempo hoje, mas o Juliano também está aí. Funciona quando é o time inteiro, quando está o Renato Augusto. Aí todo mundo parece que funciona um pouquinho mais. Mas não vai. E assim, jogadores que são de confiança, Balbuena, hoje um desastre hoje. Sai o Fábio Santos, o Matheus Bidu, coitado também, é muito longe. A diferença é muito grande. Você tira o Fagner,
Vai confiar no tal do Rafael, lá no portuguesinho? Deus me livre. É muito... A diferença é muito grande. A gente fala a idade do Gil, por exemplo. Não tem um substituto. O Bruno Mendes vai, não vai. E o Balbuena voltou muito mal, né? Voltou muito mal. Ou seja, eu acho que... assim, eu não acho que o Corinthians tenha um bom elenco, né? Tem alguns bons jogadores. Dá para fazer um time titular bom. Mas quando o titular não pode, especialmente Renato Augusto, ele cai demais. Mas é um titular bom, mas é um titular com grandes nomes. A gente pode até debater se é envelhecido ou não. Mas, pô, a gente escala todo o time do Corinthians aqui, não tem um mau jogador. Se você for escalar, não o time completo de hoje, mas o time: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto, o Adson, que tá se mostrando uma boa revelação. Acho que o Vera Fausto Vera. Ué, não é. É um time, gente, que se a gente falar nome... É o que eu falei, a questão é quando o titular não está, aí você vai buscar um reserva para colocar e não funciona. Não está funcionando. E o problema todo, o Corinthians ele tem 13 pontos conquistados. Tá bem. Né? Tá dentro. Ele até agora era a segunda campanha. A melhor campanha será a do Palmeiras, a menos que o Palmeiras tire o pé. Não tem o que fazer. O Palmeiras é o melhor. Se ele não tirar o pé, ele vai ser campeão. Isso quando começou o campeonato, a gente já sabia. O Corinthians era o segundo. Hoje ele perdeu esse jogo, mas ainda pode ser o segundo e tal. O São Bernardo, sendo o segundo, vai pegar o Palmeiras e provavelmente vai ser eliminado. Então ele vai ser o segundo mesmo. Então, que azar dele pegar esse grupo, né? Acontece. Flávio, sabe o que está me chamando a atenção do Corinthians? Eu até ia fazer um comparativo do Palmeiras de hoje e o Corinthians de hoje. Mas aí um jogou em casa e um fora. Então vamos fazer do Palmeiras de hoje e o Corinthians de domingo, que ele jogou na Arena contra o Botafogo e fez um grande primeiro tempo. Sabe quantas bolas o Corinthians chutou no gol domingo? 4. As 4 no primeiro tempo. Hoje, chutou uma bola no gol no jogo de hoje, que foi fora de casa. Palmeiras hoje chutou 15 bolas no gol. Tentou o gol mais de 30 vezes, né? Chutando bola para fora, travada para fora, mas chutou 15 bolas no gol. O Corinthians, se somar os 2 jogos, um em casa e um fora, 5 finalizações no gol. 4 domingo, foi só do Paulinho, foi só no primeiro tempo e uma no jogo de hoje. Eu acho assim que... Eu acho que vai crescer, eu acho que o técnico do Corinthians ele é obrigado a mexer muito no time, porque o Corinthians tem jogadores que não podem, não conseguem ter uma sequência longa. O Renato Augusto é o caso mais evidente. Eu acho que o retorno do Paulinho gradualmente vai ajudar muito o Corinthians nessa reposição. Claro que também não é o Paulinho dos velhos, pois é sempre um bom jogador. Eu acho que ele vai ser muito útil aí no prolongamento da temporada. O Corinthians vai acabar se reforçando um pouco com os meninos que estão em seleção de base e tal. Mas assim, eu acho que aí quando o Corinthians estiver completo e jogando o Campeonato Brasileiro, a minha expectativa é que o Corinthians consiga brigar com esse segundo escalão, que são os 2 Atléticos, o Internacional, que tem um bom time, o Fluminense, que tem um bom time. Foi mais ou menos o que o Corinthians fez no campeonato passado, ficou em 5º, 6º por ali, chegou a brigar por vice-liderança durante um bom tempo, fez final de Copa do Brasil, mas eu acho que talvez o Corinthians agora, com esse retorno dos jogadores que se recuperaram, que foram afastados muito tempo, Paulinho ficou 8, 9 meses, né? E mais meninos aí de seleção de base. Então, as coisas vão ter um pouquinho mais de elenco do que teve em 2022. Aí eu acho que com esse segundo escalão ele briga. O que não dá, aí sim, para vender a ilusão, é de que o Corinthians, em condições normais, ele vai brigar por título. Aí não vai, né? Não. Aí não dá. É o segundo escalão, é isso mesmo. Então, é razoável, vai. Não, mas brigar por título dá. O Corinthians brigou por título da Copa do Brasil ano passado. Não mata-mata. Brigou. Mas assim, ó, a análise na minha cabeça tem que ser feita pelo mata-mata quando você tem uma regularidade. O Corinthians tem time para brigar pela Libertadores, vaga para Libertadores. É isso. 5º, 6º, 4º, com um pouquinho de sorte, 3º. E não passa disso. Eu acho o Corinthians hoje a 3ª ou 4ª força do futebol brasileiro. Eu acho que Palmeiras e Flamengo estão acima de todos. O Atlético Mineiro e Corinthians. E o Atlético Mineiro e Corinthians brigando de igual para igual. Mas aí, eu já não sei. A partir do terceiro lugar, aí vem a segunda, como é que você falou? Segunda linha, né? É o segundo escalão. Segundo escalão. Aí vem Inter, né? Vem o Corinthians, vem quem mais que a gente... E o Inter fez um brasileiro de 70 pode colocar aí. Né? Tem uma série de times que você pode colocar nesse segundo nível aí. Não sei como é que o Grêmio vai chegar, não sei.
É por aí, né? Então você tem um grupinho ali na segunda linha. Mas é isso, não dá para imaginar que tenham condição de brigar, a não ser com as eventuais. Tipo aqui, nesse torneio. Se o Palmeiras tira um pouco o pé, aí pode ser, mas se não, se o Palmeiras jogar com normalidade, ele ganha o campeonato tranquilo. Ele é muito melhor que os outros, muito melhor que os outros. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.